Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Boa noite, professora Deise, que vai estar nos acompanhando aí pelo chat. Bom, nessa nessa nossa terceira aula, nós vamos começar agora a parte um pouco mais objetiva, mais prática da contabilidade, digamos assim. Na nossa primeira e segunda aula, foi mais uma forma da gente se situar no que é essa contabilidade, qual que é o papel dela. Entendemos também um pouquinho na aula passada que a contabilidade ela tem campos de atuação diferente, que as informações, né, o resultado contábil, o resultado fiscal podem ser diferentes, mas isso não significa que um esteja errado, né? Cada um segue critérios diferentes de apuração. Então, só relembrando, né, a contabilidade fiscal é aquela contabilidade que segue as determinações da Receita Federal, né, dos órgãos competentes. Então, é aquela contabilidade que vai apurar o resultado segundo o regime tributário adotado pela empresa, a categoria empresarial de cada uma e as regulamentações específicas, né? Porque nós temos a legislação, por exemplo, para as micro e pequenas empresas, para os MEIs, para a sociedade limitada, para as sociedades SA. Então, são feitas as informações contábeis segundo essas determinações. Já a contabilidade fiscal, ela vai seguir as normas contábeis. Então, existem algumas divergências entre o que as normas contábeis determinam quanto à apuração de resultado, né, lucro ou prejuízo, para o que a Receita Federal e a legislação determina para cada tipo de empresa. Então, por isso que gera-se resultados diferentes, mas isso não significa que eles estejam errados. Então, a gente entendeu um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses campos de atuação, a importância da contabilidade. E agora a gente vai começar a entender um pouquinho como que a contabilidade gera informação, sobre o que ela gera informação, como ela organiza o patrimônio, que é algo que é a grande o grande objetivo da contabilidade, né, nós já vimos isso, que o objetivo da contabilidade é gerar informação. E essa informação tem um objeto, lembram-se disso? O objeto da contabilidade é o patrimônio de uma entidade contábil. E aí, essa entidade contábil, né, ela pode ser uma pessoa física, como pode ser uma pessoa jurídica. A gente associa muito a contabilidade à pessoa jurídica, né? Mas uma pessoa física também pode utilizar os conceitos, as, as regulamentações da contabilidade, digamos assim, para escrituração, para acompanhar a movimentação do seu patrimônio. Mas as empresas, né, as sociedades empresariais, tudo aqueles que têm CNPJ, têm por determinação legal a utilização da escrituração contábil, né, para acompanhar a evolução, a movimentação do seu patrimônio, exceto o MEI. O MEI é a única categoria empresarial que não é obrigatória a utilização dos serviços contábeis. Apesar de que, mesmo assim, muitos MEIs procuram os serviços contábeis, existem muitos escritórios de contabilidade que oferecem valores reduzidos, né, um preço diferenciado para essa categoria, já que tem uma contabilidade mais simplificada realmente, mas, né, tem as suas obrigações a serem cumpridas perante a a Receita Federal, né. Queria dar boa noite aqui para o Clóvis, para a Flávia, que já está aqui nos acompanhando no chat, né. Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a sistematização do patrimônio. Então, como eu acabei de mencionar, o patrimônio é o objeto da contabilidade, então ele tem uma importância, uma relevância muito grande para a atuação contábil. Eu posso dizer que conhecer o patrimônio, sistematizar o patrimônio, é a base da atuação contábil. Sem essa tarefa,
a contabilidade, a escrituração não acontece. Não sei se vocês sabem, mas o que que é uma escrituração contábil? É o registro de todos os eventos que acontecem na empresa. Então, por exemplo, quando a empresa compra, vende, recebe, paga, né? Isso são eventos chamados de fatos contábeis que são registrados, ou seja, é feita uma escrituração contábil de cada um desses fatos. E esta escrituração, esses registros, eles vão levar como base justamente essa sistematização do patrimônio, né. A sistematização do patrimônio também, depois ela tem uma combinação com a demonstração do resultado do exercício. Então, a sistematização do patrimônio é a base do balanço patrimonial. Alguém aí já ouviu, né, o nome desse relatório, balanço patrimonial? Então, o próprio nome já diz, é o patrimônio da empresa. Então, a sistematização é a base desse relatório, que juntamente com a DRE, a demonstração do resultado, são os principais relatórios da contabilidade. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre esses relatórios nas próximas aulas. Então, vamos começar do começo, né? Vamos começar aí do objeto da contabilidade, que tem essa relevância aí para todo o processo contábil, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar um pouquinho da aula passada, né? Na aula passada, quando nós fomos falar sobre a os campos de atuação da contabilidade, a gente tentou identificar como que ela pode contribuir com essas 2 realidades empresariais bem diferentes, né, pessoal. Então, de um lado, nós temos o Tiago, que é o acionista majoritário de uma rede de lojas de roupa, tem 320 funcionários e tem um faturamento médio de 980.000. Do outro lado, nós temos um pequeno empresário, que é o Pedro, que tem uma pequena marcenaria. Ele tem uma empresa na categoria de empresário individual. Então, né, para quem não acompanhou a segunda aula, eu falo um pouco lá sobre as possibilidades de formalização de uma empresa, né. Então, se você pretende abrir uma empresa, se você está participando do processo da abertura de empresa, é importante conhecer as possibilidades para que você defina qual que é a melhor opção para essa empresa. Então, no caso do Pedro, ele está registrado como empresário individual, tem apenas um funcionário e um faturamento médio mensal de R$ 12.000. Então, e nós conhecemos que a contabilidade ela pode ser útil nessas 2 situações, cada uma vai ter uma exigência de complexidade contábil diferente, né. Eu falei um pouquinho, por exemplo, ambos vão precisar dos serviços de uma contabilidade fiscal, né, para atender aí as determinações da Receita Federal, dos órgãos competentes, fazer o recolhimento de impostos, fazer as devidas declarações, né. O Tiago provavelmente vai precisar de uma contabilidade gerencial, um departamento de contabilidade gerencial, porque afinal de contas, gerenciar uma rede de lojas com mais de 320 funcionários, vai precisar de muito controle, de muito relatório, né, para ele poder tomar suas decisões. Já o Pedro provavelmente não vai contratar os serviços contábeis, os serviços da contabilidade gerencial, porque ele, como proprietário e atuante na empresa, ele já consegue acompanhar a rotina da empresa, então ele, visualmente ali, né, presencialmente acompanhando a rotina da empresa, ele já consegue tomar as suas decisões, se é necessário comprar matéria-prima ou não. Apesar de que eu comentei também, né, que uma grande empresa, justamente pela sua complexidade, normalmente tem uma formatação dos serviços contábeis muito bem alinhada, né. Normalmente numa grande empresa, quando você vai precisa ir lá pegar uma caneta no estoque, você vai ter que preencher uma requisição para dizer para onde vai essa caneta, então tem toda uma burocracia, mas, né, que é necessário para que não escape informações da contabilidade.
Por outro lado, um pequeno negócio, mesmo que o proprietário esteja ali o tempo todo, muitas vezes ele não vai ter essa rotina que ele enxerga ali, né, presencialmente, no papel, nos relatórios, né. Então, às vezes, pequenas empresas não têm controle de caixa, não têm controle de estoque, não têm controle de contas a pagar, de contas a receber, né. Mas, assim, são 2 realidades que têm necessidades de informações contábeis distintas, mas ambas utilizam os serviços contábeis. Continuando então destes exemplos, vamos para a problemática dessa nossa terceira aula. A minha pergunta é: o que compõe o patrimônio? Esses 2 empresários têm um patrimônio. Lembrando aqui que eu estou me referindo ao patrimônio da empresa, tá certo? Porque uma das premissas básicas da contabilidade é a separação do patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica, tá? É o princípio da entidade, né? Antigamente existia até uma resolução que falava sobre isso. Hoje não existe mais, porque os princípios contábeis eles foram diluídos, digamos assim, dentre as normas, dentre os CPCs, né, as normas internacionais, a as normas brasileiras de contabilidade, os CPCs que orientam, então, essas normas, né. Mas é porque, gente, é uma coisa, como que eu vou dizer assim, meio que óbvia, né. Se você não controlar separadamente o que é da empresa com o que é do proprietário, dos seus sócios, você não consegue saber o faturamento da empresa, se a empresa está dando dinheiro, se a empresa está tendo lucro, vira uma bagunça. Se você pegar dinheiro da empresa para pagar a conta própria, se você pegar dinheiro próprio para pagar a conta da empresa, no final das contas você não vai saber qual que é o dinheiro da empresa, qual que é o seu dinheiro, vira uma bagunça. E lembra, eu falei lá na primeira aula, né, que tem a descrição do Eudícibus que eu acho muito legal, que o contador é aquele que põe ordem, né, o empresário muitas vezes tem essa vontade, né, vai dando um jeito, paga com dinheiro próprio e tal, o contador tenta pôr ordem em tudo isso. Então, uma premissa básica é essa, separar o patrimônio do sócio com o da empresa. Aí eu não sei se você se lembra que na semana passada, quando eu falei das categorias de empresa, eu mencionei que existem umas em que o patrimônio do sócio se compromete com os compromissos assumidos pela empresa. Isso não, como que eu vou dizer assim, não exclui a necessidade de separar o patrimônio do sócio da empresa. A diferença é, vamos supor, o empresário individual, como no caso Pedro, a sociedade a sociedade simples pura, eh, e o MEI, no caso, né, quando você tem o MEI é mais difícil, o MEI não existe, como não existe escrituração contábil, já não existe a separação do patrimônio da empresa, então vamos deixar o MEI de lado. Mas no caso do empresário individual, que é o Pedro, ele tem o patrimônio da empresa, da marcenaria, então ele tem os bens da marcenaria, ele tem as contas a pagar da marcenaria, ele tem todo o patrimônio da marcenaria. Só que caso a marcenaria venha a falir, e normalmente num processo de falência, né, vem muitas dívidas, né, junto com essa questão, que vai acontecer? O Pedro, lá no seu CPF, né, vai ser comprometido pela responsabilidade de pagar essas dívidas assumidas pela empresa. Então, quando fala que não há separação do sócio da pessoa física, é na responsabilidade em cumprir com as obrigações, em pagar as dívidas, não um controle contábil, tá? Então, tenham isso claro. É necessário separar o patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios. Então, quando eu falo em patrimônio, agora eu estou me referindo à empresa. Então, o que compõe o patrimônio dessas empresas? Né? Da empresa do Tiago, da empresa do Pedro. Outra pergunta: como a contabilidade organiza o patrimônio? Porque se a contabilidade põe ordem
não basta simplesmente saber o patrimônio, ela tem que organizar tudo isso, ela vai gerar informação sobre tudo isso. Então, a princípio, né, para a gente enxergar aí o patrimônio, basta a gente olhar para essas empresas, vocês não concordam comigo? É? Ó, então primeiro nós temos aqui a marcenaria do Pedro e nós temos aqui a rede de lojas do Tiago. Aí, né, eu pergunto para vocês fazer essa experiência. O que você diria que compõe o patrimônio, tanto, né, do senhor Pedro e do senhor Tiago? A princípio, basta a gente olhar, não é? Eu até vou voltar aqui. O que vocês diriam que compõe aqui o patrimônio da marcenaria do Pedro? Vão anotando aqui no nosso chat, gente. O Clóvis, só respondendo aqui a sua pergunta, né, que a aula começa um pouquinho tarde, é porque, na verdade, não é só a disciplina de vocês que é ministrada na segunda-feira, então nós temos 3 horários de aula, né. Hoje, por exemplo, eu dei uma aula, daqui a 2 semanas eu vou dar 3 aulas, umas 7, umas 8h10, umas 9h20. E a mediação também, né, então, tem aula às 7h, às 8h10 e às 9h20. Então a gente tem que se organizar, toda a equipe aí, para atender alunos que tem nos 3 horários. É que tem turmas que assistem aula às 7, tem turmas que assistem aula às 8h30, então vai depender da disciplina do ano que você está, tá certo? Mas é por isso que não, mas é como nós temos outras disciplinas, outras atendimentos, né, todos os dias da semana, é como se fosse na faculdade, no presencial mesmo, tem a grade de horários, né? Então, acaba que o horário de vocês dessa disciplina seja um pouquinho mais tarde. Nesse friozinho, né? Não sei de onde você é, mas aqui na nossa região tá bem gelado agora. Mas então, gente, o pessoal não quer contribuir aí, o que tem de patrimônio do Clóvis? O pessoal tá meio começando a semana ainda, né? Vamos entrar no ritmo. Bom, a gente poderia olhar aqui, né, na marcenaria do Pedro, que ele tem ali ferramentas, ele tem madeiras, né? Ele tem até parece alguns bancos ali atrás que já estão sendo produzidos. O que mais que dá para imaginar aqui? Ele deve ter um estoque de madeiras, né? A Flávia contribuiu aqui, ó, o maquinário, a matéria-prima, madeira, isso mesmo, né, as ferramentas. Então, isso seria basicamente o que nós conseguimos enxergar aqui de patrimônio da marcenaria. E da rede de lojas do Tiago, o que vocês diriam que compõe o patrimônio da empresa do Tiago? Olhando para essa imagem, e podem ir além da imagem também, aqui é só para para chamar a atenção aí de vocês, para despertar aí o entendimento de patrimônio, mas podem ir além. Nós podemos ver aqui o que mais se destaca são as roupas, né, que é a mercadoria da das lojas do Tiago, né. O que mais vocês diriam que faz parte do patrimônio aqui da rede de lojas do Tiago? Os móveis ali, né, a estrutura física em si, nós temos toda uma, né, a gente percebe que é uma loja grande, né, me fugiu o nome agora da onde fica essas roupas, assim, ó, me fugiu o nome. Mas temos manequins ali, né. Acho que tudo isso a gente consegue identificar aqui como sendo patrimônio. Então aqui nós já perguntamos, né. Eu ajudei vocês, a Flávia contribuiu muito bem, né. Aí, vamos imaginar esta situação. Então, a princípio, né, o patrimônio é aquilo que nós enxergamos dentro da empresa. Não sei se é só aquilo que nós enxergamos
fisicamente, né, mas acho que a gente conseguiu sentir que o patrimônio de uma empresa está ali presente naquela empresa. Mas vamos imaginar essa situação. Vamos pegar, por exemplo, a tanto faz a loja uma loja de roupa do Tiago ou a marcenaria, vamos pegar a marcenaria do Pedro, né, que eu acho que um pequeno negócio às vezes passa por esse processo. Vamos imaginar que o Pedro já se aposentou, já cansou de trabalhar na marcenaria, e aí ele decide vender a marcenaria, né. Aí chega um possível comprador e é lógico, nem quando você vai negociar uma empresa, primeira coisa que você vai querer saber é o patrimônio dessa empresa, para poder mensurar o quanto vale a pena pagar, o quanto vale aquela empresa. Então, primeira coisa é fazer o levantamento do patrimônio. O Clóvis me lembrou aí muito bem as araras. Era essa palavrinha que eu não estava conseguindo lembrar, né. Exatamente, as araras fazem parte do patrimônio do Tiago, isso aí. Então, né, o Pedro, ele faz um levantamento do que ele tem de ferramentas, do que ele tem de máquinas, de equipamentos, de matéria-prima, de colas, de verniz, de materiais, né, enfim. Faz um levantamento, faz o apresenta, né, faz a relação com valores, é óbvio, e entrega isso para o futuro comprador. Só que ele esquece de mencionar, por exemplo, que o imóvel onde o Pedro está instalado, onde a empresa do Pedro está instalada, é um imóvel financiado, e ele pagou apenas 30% desse imóvel. Então, e o imóvel está lá na relação do patrimônio, né, então tem o imóvel, tem as máquinas, os equipamentos, a matéria-prima e assim por diante. E aí ele não menciona que esse imóvel está financiado. Aí vamos refletir então sobre esta situação. Ao não informar sobre o empréstimo não, né, o financiamento nesse caso, ele está evidenciando a verdadeira situação da empresa? O que vocês acham? Você acha que o Pedro, quando ele faz esse levantamento do patrimônio e deixa de informar que o imóvel é financiado ou que ele tem um empréstimo alto para pagar, enfim, você acha que ele está evidenciando a verdadeira situação patrimonial da empresa dele? Outra pergunta: será que o patrimônio é composto apenas por elementos que conseguimos ver e tocar? Porque tudo que nós falamos aqui são coisas que a gente consegue ver e tocar, né? Ah, tanto da marcenaria quanto da loja de roupas, né? Nós falamos das roupas, dos manequins, das araras, enfim, né? Será que faz parte? E por fim, o que caracteriza algo como sendo um elemento patrimonial? Você sabe me dizer? A Flávia disse aqui, ó, mas se já pagou 30%, faz parte do patrimônio, não faz? Faz, né? O imóvel faz parte do patrimônio. A questão ali foi deixar de mencionar esse compromisso assumido pela empresa, digamos assim, né? Porque imagina só, aquele patrimônio, né, o imóvel, considerando só o imóvel, de certa forma, você você, você só tem 30% dele. Os outros 70% ainda não pertencem a você. Para você adquirir aquele imóvel por completo, você vai ter que pagar 100% do financiamento, né, senão a empresa pode vir e tomar. Então, por isso que a responsabilidade sobre o pagamento do financiamento também faz parte do patrimônio do Pedro, né, é uma responsabilidade daquele patrimônio. Então, né, quando a gente entende que, né, eu acho que acredito que vocês vão concordar comigo agora. Se não concordar, pode falar, viu, gente? Eu tento aqui esclarecer um pouquinho melhor. Primeiro,
O patrimônio também é composto pelas dívidas, porque as dívidas pertencem àquele patrimônio. Porque lembra quando eu falei de patrimônio para lembrar da empresa? Então, o financiamento é uma dívida da empresa. Enquanto a empresa existir, né? Lógico aí, sem considerar a questão de falência, quem que vai ter que pagar por aquela dívida? Não, pensa na empresa em andamento. A dívida é da empresa, a empresa vai precisar pagar aquele financiamento para que o imóvel seja totalmente dela. Então, as dívidas fazem parte do patrimônio. Segunda questão, nem tudo que existem componentes do patrimônio que nós não podemos ver e que nós não podemos tocar, mas que pertence àquela pessoa jurídica, que pertence àquela empresa, como por exemplo, as marcas e patentes, os softwares, os direitos autorais, direito de utilização de um nome, de uma marca, tudo isso compõe o patrimônio de uma empresa, né. Só que a gente não pode ver, não pode tocar, a gente conhece, tem um logotipo, por exemplo, né. Mas, por exemplo, se você for lá e rabiscar aquela marca num cartaz, você não vai destruir aquela marca, né, porque ela tem uma característica intangível, tá certo? Mas pertence àquela empresa. Falando nisso, né, como sugestão, como dica aí, se vocês não assistiram, assista o filme Fome de Poder. É um filme bem legal. Ele fala sobre, ele conta um pouquinho da história da franquia McDonald's, né? Como ela evoluiu de um negócio familiar para uma franquia, que hoje em dia é mundial, né? E como foi a negociação da marca. Então, a marca McDonald's foi uma negociação aí, né, de alto valor, e a partir desse momento começou, não vou dizer que ela foi a pioneira, já existia isso, mas nessa questão de comercialização de bens intangíveis, foi algo que teve muito destaque, né, porque o que foi comprado ali não foi o sanduíche, né, não foi o lanche, foi a marca, né. Então, para você ver como que esse patrimônio ele pode ser muito relevante, mesmo sendo intangível. E por fim, né, o que caracteriza algo como sendo um elemento a Flávia assistiu, ó, filme muito bom, bem legal, né. Ah, o que caracteriza algo como sendo um elemento patrimonial é essa questão de pertencer à empresa, quando a gente está falando da contabilidade da empresa, né, pertencer, né, é de ser, não de posse física, né, mas pertencer àquela empresa, então isso faz parte do patrimônio. Mas esse pertencer tem um pequeno agravante, que é a necessidade de ser mensurado em dinheiro, tá? Então, quando você cria uma marca, por exemplo, né, eu dou sempre um exemplo. Vamos imaginar que você é formado em modas e você cria a sua marca, a sua coleção de roupas própria, né? Cria a sua marca. E aí essa marca começa a ganhar destaque, você começa a vender, a sua marca começa a ser reconhecida. Nessa situação, você não pode considerar a sua marca como sendo um bem intangível do seu patrimônio, porque você não consegue mensurar o valor da sua marca. Você não sabe o quanto você está vendendo por causa do produto e o quanto você está vendendo por causa da marca, da fama, né? A contabilidade tem uma preocupação muito grande com essa questão de mensuração. Se a gente não conseguir saber o valor daquele elemento, nós não podemos registrar na contabilidade. Agora, quando você compra uma marca, lá no contrato, né, de compra e venda tem um valor, então tem uma garantia de valor daquele bem. Aí você pode registrar na contabilidade. Quando você compra os direitos de utilizar o nome de alguém, né, aí você tem um valor envolvido, aí pode ser registrado, tá certo? Então, com isso, basicamente, eu já falei toda a nossa aula, né, mas agora aprofundando um pouquinho mais.
A gente pode dizer que o patrimônio contábil, então, é composto por esses 3 elementos. Os bens, né, que é o que mais nos vem à cabeça quando fala em patrimônio é os bens. Perceberam que os exemplos que surgiram, tanto da marcenaria quanto da loja lá, foram os bens que nós enxergamos ali naquela imagem. Mas a gente não pode esquecer dos direitos, né. Então todos os valores que o Pedro tem a receber dos móveis que ele vendeu é um direito da empresa, né. Lógico que isso vai entrar na negociação, né, mas os direitos, né, de receber dos clientes, o direito de recuperar um imposto, tudo isso pertence àquela empresa, àquela entidade. Eu sempre falo empresa, gente, mas só lembrando, pode ser também pessoa física, mas vamos pensar aqui na contabilidade das empresas que a gente tomou como exemplo. E nós percebemos também que as obrigações também fazem parte do patrimônio, porque pertencem àquela empresa. Eu costumo brincar assim, que as obrigações, a gente não transfere, né, no sentido ela me pertence. Infelizmente, eu não posso pegar os meus boletos e sair por aí distribuindo: "Ó, fica com você, paga". Não, porque a pessoa não vai pagar, a responsabilidade vai cair sobre quem? Sobre mim, né. Então, tudo aquilo que pertence àquela entidade é patrimônio dela. Então a gente pode resumir os elementos patrimoniais nestes 3. Então, o patrimônio é composto por 3 elementos patrimoniais: bens, direitos e obrigações, certo? Perdão, gente. E a contabilidade, quando vai registrar, quando vai fazer a escrituração desses bens, ela precisa levar em consideração essas 2 características, esses 2 aspectos, na verdade. O aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Todo registro contábil envolve esses 2 aspectos. Porque assim, imagina só, os bens da empresa. A empresa tem uma infinidade de tipos de bens, né. Nos exemplos que a gente viu, tem as roupas, tem as araras, tem os manequins, tem a estrutura, tem a iluminação, as luzes, tem as ferramentas, os equipamentos, a madeira, são vários bens. Então como que a contabilidade vai controlar tudo isso? Primeiro aspecto qualitativo, ela vai atribuir um nome a cada um desses bens. Vocês já ouviram falar em plano de contas? O plano de contas nada mais é que uma descrição do conjunto de elementos patrimoniais que a empresa tem. Ele atribui nome a todos os bens, a todos os direitos e a todas as obrigações. É lógico que não vai dar para a gente colocar item a item, né. A gente teria aí um livro de 500 páginas só de contas contábeis, só de nome de elementos patrimoniais, então nós agrupamos, né. Por exemplo, assim, lá vai ter calças. Calças pode ser uma conta contábil que daí todo vai registrar ali todas as movimentações de calça. Vai ter uma conta contábil para camisas, então todas as camisas vão ser registradas ali naquela conta contábil. Vai ter uma conta contábil para o caixa, então tudo que movimentar de dinheiro do caixa vai ser registrado ali. Vai ter uma conta contábil para o banco, né, que daí é a conta corrente da empresa. Vai ter uma conta contábil de máquinas e equipamentos, então tudo que a contabilidade identificar que é uma máquina ou que é um equipamento, ela vai registrar naquela conta contábil. Então, o aspecto qualitativo é a conta contábil que dá nome a bens semelhantes, né, para a gente poder organizar. E o aspecto quantitativo, como eu falei, é a questão do valor. Como todos os elementos patrimoniais precisam ter valor, cada registro contábil também vai indicar qual o valor que movimentou. Por exemplo, a empresa recebeu dinheiro. Então, lá no aspecto qualitativo, qual que é o registro do aspecto qualitativo? Ela vai identificar qual conta que ela registra o dinheiro, no caso, a conta caixa.
Lá nessa conta caixa, ela vai identificar qual o valor desse recebimento. Ah, recebeu 1.000, 2.000, 5.000, sai o dinheiro, né, do caixa da empresa. Então, ela vai procurar aquela conta contábil que representa o dinheiro e vai registrar o valor que saiu de dinheiro. Então, todos os registros contábeis levam em consideração o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. E depois, é lógico, quando a empresa apresenta as demonstrações contábeis, ela vai evidenciar essas duas informações também. Se você pegar o balanço patrimonial, que a gente vai ver na semana que vem, tem lá as contas contábeis do balanço patrimonial e na frente delas o valor de cada uma, né? Então, o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Só que a contabilidade, né, ela vai além. Até aqui a gente só identificou quais elementos compõem o patrimônio de uma empresa. Só que a contabilidade ela organiza, né? Falou em contabilidade, a palavrinha organizar vem junto. Como que a contabilidade faz essa organização dos elementos patrimoniais? Ela separa, olha só, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui para vocês. Ela separa, de um lado, ela coloca o que ela chama de ativo. O que ela coloca no ativo? Os bens e os direitos, né? Então, aqui nessa linha, digamos assim, estão os elementos patrimoniais. Então, os bens e os direitos ela coloca em um grupo que ela chama de ativo e ela separa. Do outro, então, de um lado ela coloca os bens e direitos, do outro lado ela coloca as obrigações. As obrigações ficam em um grupo que a contabilidade chama de passivo. Então, toda vez que você ouvir assim, ah, eu vou ativar esse elemento, o que significa? Vou registrar no ativo, tá? Passivo não tem esse termo, né? Vou passivo. Não tem. Vou registrar no passivo, tá? Agora, ativar existe, né? Só que dentre as obrigações, existem dois tipos de obrigações de uma empresa, né? De uma entidade. Existem as obrigações exigíveis. O que é obrigação exigível? É a obrigação que eu vou ter que pagar. Eu tenho um prazo, eu tenho uma data e eu vou ter que pagar. Por exemplo, salário, né? Então, eu tenho o salário, eu tenho a data que eu preciso pagar o salário dos meus funcionários, eu tenho um prazo para pagar. Acontece de não pagar? Acontece, mas é exigível, eu tenho que pagar até aquela data. O aluguel, o empréstimo, o financiamento, o fornecedor, quando eu compro a prazo, o fornecedor me dá um prazo, eu tenho que pagar. Então, são dívidas exigíveis. Só que existe, dentro dessas obrigações, as que são não exigíveis. Por que não exigíveis? Porque são obrigações que a empresa tem com os seus próprios sócios, com os seus proprietários, tá? Porque imagina só, como que uma empresa nasce, né? O empresário pega dinheiro, capital e investe na empresa. Quando a empresa nasce, digamos assim, né, quando ela nasce, quando que a empresa nasce? Quando surge o CNPJ dela, né, surgiu o registro, a empresa nasceu, digamos assim. Lembra que uma das premissas básicas é a separação do patrimônio do sócio com o patrimônio da empresa? Então, quando o sócio investe dinheiro na empresa, a empresa passa a ter uma obrigação para com esse sócio, ela assume um compromisso com esse sócio. Porque a gente tem que imaginar a empresa como se fosse uma outra pessoa. Não é à toa, gente, que as empresas são chamadas de pessoa jurídica. Para a contabilidade ou na linguagem contábil, né? Ela tem uma personalidade própria, porque ela tem o seu próprio patrimônio. E dentre esse patrimônio está a obrigação que ela tem com os seus sócios, já que ela recebeu investimento dos sócios. Só que por que é não exigível? Porque não tem um prazo para ela devolver esse investimento. Existe o prazo para ela, né, pagar o prolabore, por exemplo. Isso aí existe um prazo, né? O prolabore, o sócio lá tem o direito de receber como se fosse um salário.
ela distribui os lucros, a empresa distribui os lucros para os seus sócios, mas qual que é a origem da obrigação que a empresa tem para com os sócios? O investimento que ele fez. Quando que ela paga esse investimento? Quando ela devolve para o sócio, ele vai embora, tá certo? Então não é a retirada das sobras dos lucros, porque isso, né, faz parte da rotina da empresa. Essa não exigibilidade é por causa do investimento dos sócios. Quando o sócio vai sair da empresa, aí sim, ele vai lá, retira o investimento que ele fez, mais os rendimentos que ele teve ao longo das atividades da empresa e vai embora, né? Mas não existe prazo para isso, né? A intenção, na verdade, é que o sócio não vá embora, só se, né, for necessário, né, não dê certo. Mas por isso que a gente chama de obrigação não exigível. E até por isso, ela fica em um grupinho separado chamado patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele é um subgrupo dentro do passivo. Tá? Então, quando fala em passivo propriamente dito, são as obrigações exigíveis. Aí, dentro do passivo, lá no subgrupo chamado patrimônio líquido, fica as obrigações não exigíveis, que são as obrigações com os sócios. É estranho, mas o lucro da empresa fica aqui no patrimônio líquido. Por quê? O lucro da empresa pertence a quem? Aos seus sócios. Então, por isso é uma obrigação lá da empresa com os sócios, aí fica aqui no patrimônio líquido, tá certo? Então, é assim que a contabilidade organiza os elementos patrimoniais. E aí, dentro dessa organização, por causa dessa organização, na verdade, a gente consegue enxergar da onde a empresa capta recursos e aonde a empresa aplica recursos, né? Então, por exemplo, ó, do lado do ativo, como nós vimos, fica os bens e os direitos. Ó, o caixa é um bem da empresa, é o dinheiro da empresa. O estoque é um bem da empresa, ela vai utilizar para comercializar. Os veículos, as máquinas, os imóveis, tudo isso são bens da empresa. Aí você pode falar assim, professora, mas e se o imóvel for financiado, né? Como a gente falou. Nós temos que pensar no imóvel financiado como se fosse duas situações separadas. Uma coisa é o imóvel físico que beneficia a empresa, que tem utilidade, que a empresa consegue ficar instalada naquele imóvel. Outra coisa é o financiamento, que é uma obrigação, né? Uma obrigação que a empresa assumiu para poder ter o imóvel, mas são questões diferentes. O imóvel é um bem, o financiamento gerado por esse imóvel é uma obrigação, é uma outra coisa. É uma forma, na verdade, a gente diria que o financiamento é uma opção da empresa obter esse imóvel. Se ela tivesse dinheiro, ela teria dado dinheiro em troca do imóvel. Como ela não tem dinheiro, ela gera uma obrigação em troca do imóvel. A gente tem que imaginar que tudo tem uma contrapartida na contabilidade, né? Então, por exemplo, a empresa tem estoque, né? Comprou mercadorias. Para ela comprar mercadorias, ou tem que sair dinheiro do caixa, ou ela gera uma dívida em fornecedores. Então, tudo que acontece na empresa tem uma contrapartida. E é justamente por isso que surge essa definição. Então, no passivo e no patrimônio líquido, existem as origens de recurso. Aqui no ativo, existem a aplicação, é onde o recurso foi aplicado, né? Então, todo novo recurso da empresa vem do passivo e do patrimônio líquido. Mas, professora, mas o passivo e o patrimônio líquido é obrigação. Por que ele é uma fonte de recurso, né? Porque assim, vamos imaginar a origem da empresa de novo. Quando que a empresa surge? Quando os sócios investem na empresa. Essa conta aqui chamada capital social
ela representa justamente o investimento dos sócios, então ela é uma origem de recurso para a empresa. Esse capital social, por sua vez, pode ser aplicado no caixa, pode ser aplicado no estoque, vai depender de como os sócios integralizaram. Ah, mas e fornecedores? É uma obrigação. Por que essa obrigação aqui é uma origem de recurso? Porque a empresa comprou mercadorias. Ela comprou mercadorias aqui para o estoque, né? Se ela tivesse comprado à vista, teria saído dinheiro do caixa. Então, o que ela teria feito? Trocado um recurso que ela já tem por um outro recurso. Ela trocaria o caixa, o dinheiro, por estoque. Mas como vamos imaginar que ela não tem dinheiro, o que ela faz? Ela capta um novo recurso. Ela empresta recurso dos fornecedores. Quando terminar o prazo, ela vai ter que pagar o fornecedor, mas a princípio quem está financiando a mercadoria em estoque são os fornecedores. Se você compra mercadorias para pagar daqui a 30 dias, o seu fornecedor está te financiando durante 30 dias. Então, por isso que essa dívida aqui provocou a origem de um novo recurso, que é o estoque. Né? Então, fornecedores é uma origem de estoque, é uma origem de recurso que gerou uma aplicação aqui no estoque. Quando eu pagar o fornecedor, aí eu não tenho mais esse recurso, não tenho mais essa origem de recurso. E salários a pagar? Por que salários a pagar é uma origem de recurso? Porque quando que gera os salários a pagar? Lá no final do mês, quando a empresa fecha a folha de pagamento, ela calcula o quanto que ela tem de pagar do salário. Só que normalmente ela vai pagar o quê? No quinto dia útil do mês. Então já existe a obrigação de pagar o salário no último dia, que é quando ela calcula a folha. Só que ela tem aí um prazo de mais 5 dias para pagar. Então, durante 5 dias, os funcionários, de certa forma, estão financiando a atividade da empresa. Porque já existe a dívida, mas aquele dinheiro ainda está de posse da empresa. Enquanto a empresa não pagar, aquele dinheiro está financiando as outras atividades. Então, é por isso que passivo, todo passivo e patrimônio líquido é reconhecido como origem de recurso e todo ativo como aplicação. Gente, dica: toda pessoa que quer um dia se tornar um gestor, um gerente, uma pessoa que tome decisões importantes na empresa, precisa enxergar isso. A gente não pode olhar para o passivo como sendo algo ruim para a empresa. É lógico que a empresa tem que tomar cuidado com as dívidas. A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente falar de análises das demonstrações. Mas o passivo é uma fonte de recurso. Né? Então, se você não tem recurso no caixa, você vai parar de crescer a sua empresa? Vamos buscar estratégias de recurso. Então, enxerguem a organização do patrimônio dessa forma. E aí, dentre as origens de recurso aqui do passivo, dentre as origens de recurso, o passivo propriamente dito é o capital de terceiros, né? Então, aquelas obrigações exigíveis é um capital que vem de fora da empresa. Por isso, nós chamamos de capital de terceiro. Aqui está um conceito muito importante no mundo dos negócios, tá? Capital de terceiros é aquele recurso que vem de pessoas de fora da empresa, como no caso fornecedores, os funcionários, né? E lá no patrimônio líquido, que é o que ficaria aqui embaixo, né, o capital social, a gente chama de capital próprio, que são recursos que vêm de pessoas que participam da empresa, no caso dos sócios e os acionistas, né? Então entra aí o capital social, o lucro gerado pela própria empresa, então isso é chamado de capital próprio, certo? E aí, como eu já expliquei, né, todo capital tem origem do passivo e do patrimônio líquido. E depois eles são aplicados. Depois não, né? É lógico que acontece simultaneamente, gente. Mas é importante enxergar que o passivo e o patrimônio líquido representa a fonte de recurso e o ativo representa a aplicação. E aí, de novo, né? Ah, mas e se eu compro um carro à vista? Né? Eu não tenho uma fonte de recurso. Quando você compra um carro à vista, você troca um recurso por outro.
você troca um recurso caixa, um dinheiro, por um outro recurso que é o veículo, que é um outro bem. Ambos são bens que você já tem. O caixa já é um bem que você possui, o banco, a conta corrente já é um bem que você possui, e você transforma isso em um outro bem que é o veículo, tá? Mas então toda vez que a empresa aumenta o volume dos seus recursos, digamos assim, obrigatoriamente vem pelo passivo e o patrimônio líquido. Aí lembrando que aqui no patrimônio líquido existe o lucro. Gente, o lucro é o que faz a empresa crescer. É a principal fonte de recurso. Empresa que não quer pegar muito recurso de terceiros, capital de terceiros, ela precisa ter o quê? Lucratividade. Ela precisa que o seu lucro gere novos recursos para a empresa. E aí, só para finalizar, gente, esse equilíbrio, né, de origem e aplicação de recurso, de ativos, bens e direitos, que são sempre o mesmo valor das obrigações, gera as equações patrimoniais. Ativo é igual a passivo. Se a gente quiser detalhar, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, por quê? Por que, que aqui não tem um patrimônio? Por que, que aqui em cima está sem patrimônio líquido? Porque, na verdade, o patrimônio líquido já é um subgrupo dentro do passivo. Mas para a gente deixar mais detalhado, a gente pode fazer essa fórmula aqui, que eu acho que é a mais utilizada. O valor do ativo é sempre igual ao valor do passivo mais o patrimônio líquido. E se a gente quiser isolar o valor do patrimônio líquido para encontrar o valor líquido da empresa, basta a gente aplicar essa última fórmula aqui, né? Patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Lembrando que se o patrimônio líquido for positivo, né, ou seja, o ativo maior do que o passivo, nós temos uma situação positiva da empresa. Já se o patrimônio líquido for negativo, quando isso acontece? Quando o valor do ativo, ou seja, os bens e os direitos, são menores que o passivo, são menores que as obrigações. É como assim, eu tenho mais obrigação do que recurso.